De volta com o nosso Ver Mais, hoje é o Dia Mundial da Paralisia Cerebral, uma condição que afeta o movimento e a postura da pessoa. Ela acontece por um problema no cérebro, ainda em desenvolvimento, pode ser durante a gravidez, no parto ou até mesmo depois do nascimento. Para conversar com a gente sobre o que é a paralisia cerebral e como deve ser a alimentação das crianças, principalmente, a gente recebe a médica pediatra Margarida Winkler e a médica neurologista Gioconda Seabra Mendes. Doutoras, muito obrigada por terem vindo. Vou começar perguntando para a Gioconda, o que é paralisia cerebral? Ela atinge principalmente as crianças ou em outra fase da vida a gente pode considerar alguma condição com paralisia também? Boa tarde. Certo, boa tarde a todos os telespectadores. Então, a paralisia cerebral, eu costumo dizer que ela é uma síndrome, tá? Ela é um conjunto de sintomas e sinais neurológicos muito específicos, né? Principalmente sinais motores, né? Alterações motoras, tá? E específicas, assim, sugerindo uma lesão de sistema nervoso central. E ele é um termo mais utilizado na infância, né? Ou seja, alterações neurológicas motoras da criança que, em geral, se iniciam antes dos 3 anos de idade, tá? Mas, assim, a sintomatologia, ela é muito variável, assim, de criança para criança. Tem crianças que têm um comprometimento mais acentuado, né? Por exemplo, uma tetraparesia, uma tetraplegia, né? Crianças que não mexem, não movimentam as pernas, não movimentam os braços, os não verbais, não falantes, até aquele comprometimento mais leve, tá? Uma hemiparesia, uma perda de força só de um lado do corpo, uma hemiplegia. Então, os sintomas são muito variados, mas, em geral, é um termo que se refere mais a crianças, né? E são alterações motoras que, em geral, de doenças que não vão progredir, tá? Ou seja, doenças que aconteceram ali durante a gestação, o desenvolvimento, em torno dos 3 anos de idade, e eles não são progressivos, tá? Pelo contrário, a tendência é ter uma melhora com as terapias. Doutora Margarida, como é que chegam as famílias, né, para você com essas crianças com paralisia cerebral? Algumas até antes do nascimento, como é que acontece esse primeiro contato com o pediatra? Tem 2 situações. Tem uma situação que às vezes acontece, aquela criança que teve um sofrimento na hora do parto e faltou oxigênio, então ela já é avisado, ó, pode ser que fique com alguma sequela. E aí a primeira coisa que acontece como é um bebê pequeno, uma dificuldade de alimentação. Então ela é uma criança que não mama, e aí ela tem dificuldade de mamar, e eles acham que o problema está na fórmula. E aí eles já veem que já trocaram umas 5 fórmulas pelo menos, a criança não consegue mamar. Aí você vai avaliar e às vezes ela está com dificuldade para engolir. Então, a depender da lesão no cérebro, que local que é essa lesão, essa isquemia, que geralmente a causa mais comum é de anóxia, que falta de oxigênio durante a gestação ou no período perinatal, vai ter o maior comprometimento que a doutora Gioconda explicou. Né? Mas no bebê pequeno o que se percebe mais é uma dificuldade de alimentação. Então vem para a gente tentar adaptar, avaliar o grau de dificuldade de deglutição, né? Adaptar essa alimentação e muitas vezes até uma via alternativa de alimentação, porque eu preciso nutrir essa criança para que ela tenha um melhor prognóstico, né? Então eu não posso deixar ela ficar desnutrida. Então, eu faço muito essa parte de ajudar essas crianças a ficarem bem nutridas, né? Alimentar bem elas para que elas possam fazer todas aquelas terapias que tem alternativa. Então, os exercícios de fonoaudiólogo, as fisioterapias, as terapias ocupacionais e fazer com que essa plasticidade cerebral melhore um pouco, né? E essa lesão não seja tão grande. Que tipo de alimentos são oferecidos, devem ser oferecidos? Normalmente a gente vai nas fórmulas, né? Mas aí eu vou ter que adaptar conforme a idade da criança, se ela é maior de 1 ano, então fórmulas que são nutricionalmente completas, que a gente diz, né? Que mesmo ela não comendo comida, se ela não consegue, aquela fórmula dá todos os nutrientes que a gente precisa. Até aquelas situações mais leves, em que a gente vai adaptar a consistência, né? Então, aqui, quando a gente tem uma criança normal, a gente diz para a mãe, não é para liquidificar o alimento, é para só amassar e explicar para a criança ir aprendendo as texturas.
Numa criança assim, às vezes ela, qualquer farelinho, qualquer pedacinho, ela se engasga. Então aqui a gente vai ajudar a mãe a fazer uma alimentação em que ela tenha um sabor, tenha um paladar, mas que ela não tenha risco de se afogar. Doutora Gioconda, duas perguntas, né? Você falou que ela não progride. Eu queria saber se ela pode regredir, né? E como que são os tratamentos, se tem, além das terapias, dos cuidados com os pediatras, muitos medicamentos envolvidos? Então, as causas da paralisia, né, elas são diversas. Assim, existem aquelas causas muitas vezes maternas já da gestação, né, em que a mãe tem alguns fatores de risco bem importantes, assim, por exemplo, diabetes gestacional. Só para o pré-natal, então, é importantíssimo nesse Sim, caso. o pré-natal é muito importante, né, um atendimento adequado, né, para você detectar várias situações, assim, que são fatores de risco, né, então, por exemplo, diabetes gestacional, problemas de tireoide na gestação, o pré-eclâmpsia, né, situações que levam a uma dificuldade da circulação placentária e do bebê, né, você pode levar isso a lesões cerebrais, né? Então, você pode ter um bebê já desde a gestação com uma falta de oxigenação cerebral, né, com uma hipóxia cerebral por problemas na gestação. Aí vem as causas em torno do parto mesmo, né, que pode ser a anóxia cerebral, um parto difícil, enfim, tá? E tem as causas ali pós-natais, por exemplo, infecções neonatais, infecções congênitas, tá? Meningoencefalites, que acontecem, né, numa fase bem precoce da criança, né? Por isso a importância da vacinação, tá? Tem algumas viroses que é bem comum que causarem encefalites, né? Por exemplo, cachumba é uma coisa bem varicela, né? Cachumba a gente já não vê mais quase, né? Mas eu quis dizer a varicela, né? Que então, todo aquele cuidado já com a gestação e até as vacinas vacinas são bem né? importantes, né? Os meningococos, principalmente, que são os mais graves, né? Que também. tem uma mortalidade mais alta, né? E que a gente tem prevenção de vacinas, né? Tem algumas coisas que a gente não previne, por exemplo, infecção por citomegalovírus na gestação, ela pode ser uma causa de paralisia cerebral grave, dependendo do estágio da gestação que está, né? E, assim, as alternativas de tratamento são poucas, né? Mas, enfim, tem que ter o acompanhamento, tem que ter as orientações, o que a gestante tem que fazer. Toxoplasmose, mesma coisa também. Então, ela tem tratamento. A toxoplasmose, você sabendo, você tem como a mãe tratar e a gente prevenir que passa para o bebê. Né? O citomegalovírus já não tem. Então, tem algumas doenças, assim, que é muito importante no pré-natal saber ter esse acompanhamento e a condução adequada. Tá certo. E a tendência é eles melhorarem, né? Eu tenho pacientes adultos com paralisia cerebral que têm uma vida normal, dirigem, né, trabalham, são casados, enfim. Que bom. Depende como eu falei, né? A gravidade dos sintomas é muito variável. E o quanto de um antes, paciente né, para outro, descobrir né? ali para poder fazer os tratamentos, né? É engraçado, curioso a gente estar falando sobre a Semana da Criança e quanto é importante o cuidado já antes da gestação, né? Os cuidados que a mãe vai ter para depois formar esse ser. A gente está falando sobre isso essa semana. Muito obrigada por vocês terem vindo. Tá bom. Obrigada Boa pelo semana. convite. Boa semana a todos.